Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos falar de livros. Hoje vamos fazer uma referência à bibliografia Criarte. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos fazer uma pequena pausa no período do rococó francês no nosso canal, porque vou-vos falar acerca de um livro que me foi oferecido no último Natal e que eu gostei tanto que tinha que partilhar convosco. O livro é este: Arte, tudo o que precisa saber, de Eric Ksiemkowski, acho que é assim que se diz, da editora Jacarandá de 2020. Como o último nome do autor é, pelo menos para mim, impossível de dizer, eu vou-lhe chamar só Eric. Pronto, espero que ele me perdoe. Então este livrinho é bem pequeno, estão a ver, é uma edição de capa dura, que é ótimo, porque nós há pouco tempo cá em casa descobrimos que as edições de capa mole são muito mais baratas e só compramos assim, mas este foi-me oferecido, foi especial, portanto veio com capa dura e tudo. No entanto, é um livro bastante pequenino, assim, estão a ver o tamanho da minha... Eu tenho a mão grande, mas o tamanho da minha mão e o tamanho do livro. Agora, o que é que eu achei interessante neste livro? E quem me o ofereceu conhece-me muito bem, portanto sabia que eu ia gostar. Eu tenho vários livros de história de arte, manuais da escola, temos aqueles livros mais comuns que toda a gente tem em casa, não é verdade? Depois tenho livros específicos de pintores que gosto e também tenho livros específicos de alguns movimentos da história que eu gosto. Ok. Depois tenho uma outra categoria de livros, que são os que me dão mais prazer, que são a história da arte contada de outra forma, contada de outra perspectiva, da perspectiva feminina, da perspectiva do mundo árabe, da perspectiva dos povos indígenas do mundo. Portanto, são histórias de arte com quem nós estamos menos familiarizados e aprendemos sempre muita coisa. Ultimamente eu andava a ler muito acerca da Ásia, especialmente do Japão. Eu tenho assim um fascínio enorme pela história da arte japonesa. No entanto, este livro não é nada disso. Primeiro, é um livro mais informal. Não pensem que vão tirar daqui uma tese de doutoramento, porque não vão. É mais informal, um bocadinho como o Criarte. É assim, perceber um bocadinho de tudo. E depois este livro está organizado de uma maneira que eu achei muito interessante. Imaginem que o livro é um museu e que em diferentes partes do museu estão diferentes exposições. Quando vocês entram numa sala, têm acesso a obras de vários pintores e de vários movimentos artísticos. Este livro está organizado assim. Não começa com arte rupestre e depois a arte cristã e depois a arte romana. Não é nada disso, não está historicamente feito. Ele está dividido como se fosse um museu. Portanto, é um livro de história da arte organizado como se fossem salas dedicadas a tópicos do mundo inteiro, que abrangem milénios de história da arte e tudo de forma muito orgânica e muito intuitivo. O Eric, que é o autor deste livro, achava que os livros de história da arte eram extremamente cansativos, maçudos, chatos. Então ele pegou em histórias e curiosidades divertidas de artistas e de períodos e colocou aqui. E vai saltando de tema em tema, não por uma continuidade histórica, mas por uma proximidade, por aquilo que ele acha que é interessante. Por exemplo, o livro começa com a teoria da cor. É uma ótima maneira de começar. A cor é algo de muito complexo e muito pouca gente entende a teoria da cor. Então ele explica a teoria da cor e depois ele acha que faz todo sentido que venha a seguir movimento. Então vai falar de Bauhaus. Entendem? Há aqui um processo lógico, no entanto, não é a forma como nós estamos habituados a que organizem um livro de história de arte. O Eric normalmente tem outro tipo de assuntos, ele é um autor de trivialidades, ele diz que é especialista em trivialidades, tem outras obras, e nesta obra decidiu fazer um livro muito pouco maçudo sobre a história da arte. Assim, a proposta do livro é um livro de história sem pormenores aborrecidos. Em vez disso, arte, tudo o que precisas de saber, proporciona aulas breves de expressão artística como introdução para maiores artistas do mundo e para as suas grandes obras-primas. Começamos com a teoria da cor e com a resposta à questão: por que razão gostamos do que vemos? E depois saltamos para Claude Monet ou para Jackson Pollock.
A maior vantagem desta obra é, sem dúvida, as centenas de curiosidades e informações que dificilmente encontram num manual de história da arte daqueles termos mais normais, assim, mais formais. Eu vou-vos abrir o livro é interessante, portanto aqui na capa tem logo uma orientação de mais ou menos do que se vai passar, fala sobre Eduardo Monet, fala sobre o cubismo, são definições muito breves, fala também sobre a regra de ouro, a medida da regra de ouro, e depois mostra-nos fotografia, porque também fala de fotografia, mostra-nos uns pincéis, tem o nome do autor e diz que é um curso intensivo de ciência da criação. Eu estou sem óculos, para mim está a ser um bocadinho difícil de ler. E depois diz que arte, tudo o que precisas de saber, que é o nome da obra, de Vincent van Gogh e Andy Warhol, pessoas, ideias e momentos chaves na história da arte. Temos a contracapa toda escura, que eu gosto bastante, e depois temos então uma breve introdução, temos o índice, temos uma breve introdução e entramos diretamente. Portanto, estão a ver aqui, eu vou-vos tentar mostrar. De um lado temos então a introdução do livro, depois temos a teoria das cores, o que são cores complementares, cores aditivas versus subtrativas, portanto são coisas mais básicas, mas que muita gente também não sabe, e tem que se começar por algum lado, não é verdade? E depois era o que eu vos estava a dizer, o que é que vem a seguir à cor vem movimento, então vamos para o Bauhaus, porque faz sentido na cabeça do Eric e para nós também acaba por fazer. Portanto, a arte ao serviço da indústria, e já temos aqui então as origens do Bauhaus, a filosofia de base, portanto são poucos parágrafos acerca de cada assunto, é tudo muito resumido, mas dá perfeitamente para perceber, e depois tem assim ilustrações a explicarem mais ou menos o que é o Bauhaus, e depois já vai para a arte-terapia, porque não? Portanto, é um livro que abrange muita coisa. Abrange a cor, abrange o movimento, a arte-terapia, os movimentos artísticos, os museus e também muitos elementos da arte. É uma viagem diferente pelo belo e pelo complexo mundo da arte. E é uma viagem que se faz de forma muito leve. Porque o que este autor diz, eu também concordo muitas vezes, que a história da arte não tem que ser uma coisa maçuda, com datas e nomes, e depois temos aquelas análises de obra com as guias de força, as linhas guia, não sei o quê. Isso às vezes acaba por ser muito interessante quando se vai mais a fundo dentro da história da arte, mas acaba também por espantar um bocadinho aquelas pessoas que só querem, pronto, saber porque é que a Mona Lisa é bonita, porque é que toda a gente gosta da Mona Lisa, expliquem-me. Assim, de uma forma muito informal. É a minha proposta no YouTube e também, pelos vistos, é a proposta do Eric nos livros, que é fazer a história da arte uma coisa mais divertida, mais acessível, pouco formal. Para mim, é das coisas que melhor resulta quando se fala pela primeira vez com alguém acerca de arte, é contar os pormenores engraçados por trás das obras, fazer uma análise que não vá fazer uma análise da geometria, da cor, assim ao detalhe, mas contar a simbologia da obra, o que é que ela está a tentar dizer, e depois trazer a vida dos pintores, as coisas assim mais engraçadas, contar as zangas que tinham alguns artistas que eram rivais, por exemplo, o Leonardo da Vinci e o Miguel Ângelo, que se ofendiam na rua, e depois há assim relatos que acabam por trazer as pessoas que são fora deste mundo para dentro deste mundo, e a partir daí podem aprofundar. Eu acho muito interessante, antes de ir a um museu, perceber o que é um museu, o que é que aquele museu nos tem para oferecer, quais são as obras mais importantes e depois saber um bocadinho delas. Não é preciso estar a fazer um mestrado ou um doutoramento naquele museu e naquele pintor. Não. Vamos começar pelo mais simples, vamos descontrair, porque a arte também tem que ser descontraída. Nós já temos muita pressão na nossa vida para fazer de ir a um museu e ver arte uma coisa também ela pesada. Não é? Então, eu aconselho-vos este livro. Vocês já perceberam que eu gosto bastante da prenda. O meu marido volta e meia acerta nas prendinhas de Natal. Portanto, fica aqui a sugestão da bibliografia Criarte. O Arte, tudo o que precisa saber. Um livro de Eric Szymkowski, que de certeza que não se diz assim, mas pronto. Um mergulho no mundo belo e complexo da arte. Arte, tudo o que precisa de saber. E pronto, esta foi uma sugestão aqui do Criarte. Já sabem, deixem aí nos links se conheciam o livro, se gostam deste tipo de literatura e se me aconselham mais coisas deste género. Livros assim mais light, daqueles livros que a gente lê por prazer e não porque está a fazer um trabalho ou porque está
fazer um guião para um vídeo, assim uma coisa assim mais divertida, ok? Por hoje é tudo, não se esqueçam de deixar gosto, deixar um comentário simpático, o YouTube não está a entregar os meus vídeos, portanto fazerem gosto e deixarem um comentário, nem que seja só assim um beijinho ou um ponto de exclamação, ajuda. Se quiserem ser membros do Clube Criarte, podem o fazer no botão de aderir que se encontra por baixo de todos os nossos vídeos aqui no YouTube. Ok? Por hoje é tudo. Voltem para a semana, temos mais atualização. Nós estamos atualizados todas as semanas religiosamente. Fiquem bem, cuidem-se. Eu sou a Sara. Tchau! E agora com os óculos novos, que também ganhei no Natal, por motivos de não ver. E consigo ler com os meus óculos novos, que é uma coisa que é muito difícil para mim. Eu tinha os óculos e não conseguia ler com eles. São daqueles que têm graduações diferentes, para ver ao longe, para ver ao perto, para não sei o quê, para o astigmatismo. E agora consigo ler. É só que em vez de ler assim, como eu lia sempre, agora leio assim. Até é mais chique. A gente afasta o livro e lê.